E aí, pessoal, vamos lá, mais um exercício de cinemática. Vamos ver do que se trata esse exercício. Vamos fazer a leitura. Ó, um trem de 100 metros de comprimento, com velocidade de 30 metros por segundo, começa a frear, né, com uma aceleração constante de módulo 3 metros por segundo ao quadrado, no instante que inicia a ultrapassagem de uma ponte. Esse trem para, né? Esse trem, ó, ele vai para o momento em que seu último vagão está saindo da ponte. O comprimento do trem, né? Então eu quero saber o comprimento, o comprimento da ponte é. Então a ideia é descobrir o comprimento da ponte. Primeiro, vamos entender o seguinte. Ó, quando a gente olha para um exercício desse, o ideal é a gente fazer algumas coisas. O primeiro passo que eu vou fazer é identificar do que se trata esse exercício. Então, a gente consegue perceber o seguinte, ó. O trem ele tem uma certa velocidade, ele vai realizar um processo de frenagem, ou seja, ele vai frear, ou seja, ele vai reduzir a velocidade, e a gente sabe que ele tem uma aceleração de módulo 3 metros por segundo. Então, a gente consegue identificar que este é um movimento retilíneo uniformemente variado, né? Já que tem aceleração, tá aí. Outra coisa, além de ser um movimento retilíneo uniformemente variado, repara o seguinte, eu estou falando que o trem tem 100 metros e quero saber o tamanho da ponte. Então, isso aqui é uma situação de corpo extenso, né? Então, eu tenho um corpo extenso aqui. Vamos lembrar o que significa essa ideia. A ideia é o seguinte, ó, vou colocar aqui do lado. Quando a gente estuda cinemática, um dos conceitos básicos que a gente tem é que a gente pode ter um ponto material e a gente pode ter um corpo extenso, né? Então eu posso ter um ponto material ou posso ter um corpo extenso. Qual que é a diferença entre essas duas coisas? Então, a ideia é o seguinte, quando você depara com uma situação de ponto material, é sempre que as dimensões do corpo que você está analisando não interfere, né, no processo que você está fazendo. Então, ou seja, não vai importar o tamanho do objeto na análise do problema. Então, ó, as dimensões não importam. Então quer dizer o quê? Aí, se eu estou olhando para uma situação em que não faz diferença o tamanho do objeto, é um ponto material. Agora, quando eu olho para a situação que eu vou analisar e o tamanho do objeto está interferindo no que eu estou analisando, é um corpo extenso, né? Então as dimensões importam. E a gente fala assim, mas como que eu vou saber se as dimensões importam ou não importam, né? Ou seja, quando que eu vou saber que as dimensões interferem ou não interferem? A ideia é pensar o seguinte, as dimensões desse objeto, ela está na mesma ordem de grandeza que as dimensões da referência, por onde ela está se movendo, assim por diante. Porque pensa só, vamos imaginar, a situação aqui, ela descreve o seguinte. Você tem uma ponte, então eu vou tentar desenhar aqui uma ponte. Não vai ficar aquela coisa assim, né? Nossa, que ponte linda. Mas vamos imaginar, eu tenho aqui, ó, uma ponte. Aqui continua tendo vamos dizer assim, como é um trem, né? Os trilhos, né? Então a ponte aqui provavelmente ela está tentando fazer uma passagem de uma região para outra. E aí você pensa o seguinte, vou colocar até de outra cor para poder chamar a atenção. Você está tendo um trem. Um trem, ele vai chegar aqui, ó, eu vou desenhar retângulos para facilitar a vida, tá? Só para o vídeo não ficar longo, porque fazer um desenho mirabolante aqui vai gastar tempo, né? Então, ó, eu tenho um trem vindo. Esse trem, o exercício, né, o problema que a gente tem, ele já fala, ó, o comprimento desse trem é 100 metros. Ou seja,
desde o início da máquina lá até o último vagão, 100 metros. E ele vai passar por essa ponte. Ou seja, ele fala assim, ó, o trem ele vai parar depois que ele passa o último vagão pela ponte. Então, ó, o último vagão está aqui. E aí ele para aqui, ó. Então, ó, repara só, ele vai parar nessa região, sendo que ele começa nessa região aqui. Então quer dizer o quê? O tamanho da ponte é importante, visto que ela está, né, vamos dizer assim, comparando-se com o tamanho do trem. Quer dizer, a gente tem que pensar assim, quanto que esse objeto vai andar? Né? Para ele conseguir passar o último vagão pela ponte, repara só, o último vagão está aqui, ó, nessa direção. E esse último vagão, ele vai ter que chegar aqui. Então, quer dizer, para o trem conseguir ultrapassar toda a ponte, ele vai ter que deslocar isso aqui tudo. Ó. Olha só. Ele vai ter que deslocar isso tudo. Ou seja, o deslocamento deste objeto depende do tamanho dele. Porque se eu tivesse mais um vagão aqui, ou mais outro, supondo que eu tenho 300 metros de trem, isso iria interferir no movimento. Por quê? Para esse trem se mover todo e passar o último vagão pela ponte, eu ia ter que deslocar uma distância maior. Então a gente tem que perceber que o deslocamento aqui depende do tamanho do trem mais o tamanho da ponte. Ou seja, o trem, que é o nosso corpo, ele é um corpo extenso, porque as suas dimensões vão interferir na resolução do problema. Então a gente aqui tem essa ideia, sim. Beleza, feito essa análise, vamos dizer assim, esse estudo da situação e entendido o que está rolando, a gente agora parte para a parte de resolução. E aí, o ideal, quando a gente vai resolver, né, eu falo assim que eu vou fazer aqui um segundo passo, depois que eu já entendi do que se trata, eu vou retirar os dados com um cuidado, né? Então, os dados do meu problema são o seguinte, ó. Eu sei que ele tem uma velocidade inicial, ou seja, ele está vindo inicialmente com 30 metros por segundo. Ele vai frear, então toda vez que ele freia é uma desaceleração, então a gente usa o sinal de negativo. Então o módulo da aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado, então como a gente vai utilizar essa informação, a gente usa o negativo. Ele vai frear até parar. Se ele vai parar, a velocidade final dele é zero. E ele vai deslocar para conseguir parar, né, o tamanho do trem mais o tamanho da ponte. Está aí montada a situação. Então, aqui eu tenho meus dados já organizados. Depois disso, eu tenho que pensar o seguinte: dentro da teoria ao qual eu estou estudando, qual será, né, as possibilidades que eu tenho para conseguir resolver isso? Então a gente volta de novo à situação. O que eu estou estudando? Eu estou estudando o movimento retilíneo uniformemente variado. Isso é uma situação de movimento retilíneo uniformemente variado. Sendo que eu tenho que considerar o meu objeto como um corpo extenso, porque as dimensões dele interferem. E aí, o que eu posso fazer dentro do movimento retilíneo uniformemente variado com esses dados que permitam que eu encontre o tamanho da ponte, ou seja, o comprimento da ponte, que é a pergunta. Então, o que eu vou utilizar que eu consigo calcular esse x aqui? Né? Então, a gente vai ter que lembrar o seguinte, ó. O movimento retilíneo uniformemente variado, ele possui 3 expressões, né, que conseguem descrever basicamente tudo o que acontece com esse movimento. Quais são as expressões? Eu consigo determinar o comportamento da velocidade em função do tempo, ou seja, a gente fala que a gente tem uma função horária da velocidade, que é essa aqui, ó. A velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Eu tenho algo parecido para para o deslocamento, para a posição, né? Que aí a gente pode, na verdade, a expressão ela fala o seguinte, né? Que a posição inicial é igual a posição final é igual a inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Só que a gente pode reescrever da seguinte maneira: o deslocamento do objeto é a velocidade inicial vezes o tempo,
mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Repara o seguinte, normalmente a função horária da posição do movimento uniformemente variado é S igual a S0 mais V0 vezes T. Eu passei o S0 para o outro lado para virar o ΔS, que é algo que eu tenho conhecimento. E a outra é que independe do tempo, que é Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento. Então, quer dizer, essas três expressões aqui, elas permitem que a gente consiga entender tudo que acontece com este movimento. E aí aqui é o seguinte, a gente tem duas possibilidades de resolução desse problema. Porque ó, eu tenho essa expressão que eu vou chamar de 1, essa que eu vou chamar de 2 e essa que eu vou chamar de 3. Eu posso resolver esse problema aqui de duas maneiras possíveis. Eu posso descobrir o meu x usando a equação 2 ou descobrir o meu x usando a equação 3. Qual que é a diferença entre essas duas? Se eu for utilizar essa equação 2, repare que eu necessito obrigatoriamente de saber o tempo que demora este movimento. Olha lá, eu necessito do tempo. Só que eu não tenho tempo. Então, o que quer dizer? Que para eu conseguir utilizar essa expressão 2, eu vou ter que utilizar primeiramente a expressão 1. Ou seja, eu uso a expressão 1 com os dados que eu tenho para encontrar o valor do tempo. Sabendo o valor do tempo, eu uso a expressão 2 e acho a relação para o ΔS. E aí o problema está resolvido. Agora você fala assim, nossa, David, mas que complicado. Beleza, eu posso então utilizar a terceira expressão, que é Torricelli, né? E essa terceira expressão vai permitir que eu consiga descobrir o tamanho do trem sem a necessidade de calcular o tempo. Então repara que a terceira expressão ela vai permitir que a gente faça um desenvolvimento com menos cálculos, né? Então eu não vou usar a terceira expressão. E aí o resultado tem que ser o mesmo. Eu aconselho a você, né, a depois tentar fazer pela primeira opção que eu tinha dado, que era calcular o tempo através da primeira equação, depois usar a segunda para calcular, né, o x aí. Vamos lá, vamos usar a Torricelli. Então vamos lá. Eu identifiquei o que eu quero utilizar, né, e vou usar, usando Torricelli. Beleza. Então, ó, Torricelli é assim, ó, v ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Está aí nosso Torricelli. Qual que é a velocidade final deste movimento? A gente tirou os dados ali e a gente viu que o objeto vai parar. Então a velocidade final dele é 0 ao quadrado. Isso é igual. Qual que é a velocidade inicial dele? A gente percebeu, retirando os dados, que ele inicia com 30. Vou elevar isso ao quadrado. Mais 2 vezes, aí vem, ó. Qual é a aceleração? Agora eu não posso esquecer. Ela é menos 3. Por quê? Porque está freando. Eu retirei aqui nos dados. Então não posso esquecer disso. Vou multiplicar o ΔS. Quem é o ΔS? Opa, o ΔS é x, é 100 mais x. Como eu estou colocando agora no lugar dessa incógnita ΔS 100 mais x, eu tenho que colocar parênteses, né? Eu não posso esquecer desse processo. Então, ó, 100 mais x. Então aqui está a minha expressão. Reparem que a única incógnita agora presente é o x, então eu vou achar o valor do x, né? Então vamos resolver aqui com cuidado, galerinha. Então olha só, eu vou ter aqui a seguinte situação. Eu tenho 0 ao quadrado é 0, isso vai ser igual 30 ao quadrado é 900, menos, né? Mais com menos é menos, 6 que multiplica 100 mais x. Então, ó, agora, repara que eu vou fazer o processo de distributiva, né? Ó, 6 vezes 100, depois o 6 vezes o x, porque está entre parênteses, a gente não pode esquecer de fazer isso. Então, 0 vai ser igual a 900 menos 600 menos, opa, coloquei mais sem querer aqui,
Opa, deixa eu apagar. Pá. Então, ó, menos 6 vezes mais x é menos 6x. Então, ó, resolvendo, deixa eu levar aqui para cá. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. 0 é igual a 900 menos 600 é 300. Isso menos 6x. Então, eu vou passar o menos 6x para o outro lado da igualdade, vai ficar 6x é igual a 300. Né? E aí, x vai ser igual a 300 dividido por 6. 300 dividido por 6 é 50. Então, quer dizer, o tamanho da ponte é 50 metros. Perfeito? Então, repara só, é um exercício legal. Com a resolução desse exercício, permite que a gente consiga rever alguns conceitos. E é isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção. Assistam o vídeo, tentem fazer o exercício, pause antes, né? E é isso aí. Até o próximo